Quando o Império Hitita caiu, por volta de 1150 a.C., se iniciou a Idade das Trevas na Anatólia. Muitas cidades, como Hattusa, a capital dos hititas, foram completamente queimadas e destruídas e foram completamente abandonadas. A administração estatal desapareceu e a escrita cuneiforme desapareceu por séculos na região. Com a queda dos hititas, vários grupos migraram para a Anatólia. Dos Balcãs, o grupo indo-europeu dos frígios se estabeleceram na Anatólia Ocidental e imigraram para a região no século XII a.C., poucos anos depois da queda hitita, e viveram por alguns séculos como pequenas tribos sem centralização real. No oeste, com a queda dos hititas e o vácuo deixado por eles, grupos gregos como os jônios, eólios e os dórios migraram para a costa oeste da Anatólia. Esse processo é chamado de Segunda Diáspora Grega. O fluxo da colonização grega ocorreu entre 1050 a 900 a.C. Isso foi fundado cidades como Mileto pelos jônios, Éfeso pelos dórios e Esmina pelos eólios. Foi nesse período que foi travada a Guerra de Troia entre os gregos e a cidade neo-hitita de Troia. Segundo a lenda, a guerra teria se originado a partir de uma disputa entre as deusas Hera, Atena e Afrodite. Após Eris, a deusa da discórdia, dar a elas o pomo de ouro, desafiando a deusa mais bela, deusa da discórdia entre as deusas. Zeus, o deus máximo grego, mandou as deusas para Paris, filho de Príamo, rei de Troia, que julgou Afrodite a mais bela. Em troca, Afrodite fez de Helena, a mulher mais bela entre os gregos, a esposa de Menelau, rei de Lacedemônia, se apaixonar por ele, e Paris foge com ela para Troia. Então Menelau e seu irmão Agamenon, rei de Micenas, reuniram os aqueus e lideraram uma expedição contra a Troia. Junto a eles lutam Aquiles e Ajax. Aquiles é conhecido por sua invulnerabilidade física. Ele não podia ser ferido, exceto em seus tornozelos. Isso ocorre e ele morre. Troia foi cercada por 10 anos. E em seguida ela caiu, após a famosa introdução do cavalo de Troia, quando os gregos, escondidos em um cavalo, entraram em Troia e a destruíram por dentro. Então os troianos, exceto mulheres e crianças, foram mortos, e as mulheres e as crianças foram escravizadas. Não se sabe até hoje se a guerra de Troia era real. As ruínas de Troia foram encontradas, mas se ocorreram eventos relacionados a uma guerra entre gregos e troianos, os eventos foram certamente exagerados pelos gregos. Após as guerras, as polis gregas da Anatólia cresceram e se tornaram cidades-estados independentes, com um comércio, cultura e vínculo com o mundo grego continental. Nesse período nasce a chamada Jônia clássica, e foi o centro do pensamento, comércio e arte grega por muito tempo. Apesar de serem colônias gregas, as cidades jônias se desenvolveram para uma identidade própria e foram berço de gregos importantes como Homero, Tales de Mileto e Heráclito de Éfeso, que tiveram bastante importância na literatura grega, e Tales foi o pai da filosofia. Agora voltando para os frígios, apesar de terem origem indo-europeia e pelos vários aspectos linguísticos terem semelhanças com os gregos e com os grupos caucásicos dos armênios, durante o século X a.C. e o século 8 a.C., os frígios se desenvolveram bastante,
até que em meados do século 8 a.C., entre 780 e 770 a.C., surge um frígio chamado Gorgias. Ele não tem uma história confiável, mas tem um mito fundador na sua história, que descreve Gorgias como um simples fazendeiro de uma região da Macedônia de linhagem frígia. E quando uma águia pousa no mastro de sua carroça de bois, ele entendeu que era uma profecia que ele se tornaria um dia um rei. A águia não se moveu enquanto ele movia a carroça até o oráculo de Jabarços. Em Telmoses, nesse oráculo de Sarbaços, na parte frígia que se tornaria a Galácia, ele ofereceu sacrifícios a Zeus. Enquanto isso, os frígios, sem rei, foram consultados pelo oráculo a aclamar como rei o primeiro homem a subir o templo em uma carroça. Isso, Gorgias subiu ao templo, ofereceu sacrifício a Zeus. Nisso, os frígios o aclamam como rei. Assim, Gorgias fundou a cidade de Górdio, às margens do rio Sarkala. Nisso, Górdio, em um desafio, amarrou um nó extremamente complexo de desamarrar e amarrou a carroça e colocou no templo de Zeus, em Telmossos, e profetizou que quem ousasse desamarrar o nó seria o futuro rei da Frígia. Ninguém em 7 séculos conseguiu desatar o nó. Sobre o reinado de Gorgias, praticamente nada se sabe, mas o seu filho, o famoso rei Midas, o sucede em torno de 740 a.C. Diferente de Gorgias, Midas realmente existiu. Sua existência foi comprovada por fontes arqueológicas assírias, como no reinado de Sargão II da Síria, que o menciona como Mitas e Meshik, além de fontes gregas da época, chamado de Mita pelos assírios e pelos gregos. Tudo indica que ele governou um reino poderoso na Frígia, já que ele é relatado pelo toque de ouro de Midas. Midas estabeleceu relações diplomáticas e comerciais com a Síria e com os gregos da Jônia, e eles passaram a ser greconizados, serem assimilados à cultura grega. Ele seria mais conhecido pelo mito grego do toque de ouro do rei Midas, quando Dionísio, o deus grego do vinho e das festas, recompensou Midas com o poder de tornar tudo que ele toca em ouro. Mas logo isso se torna uma maldição. Ele primeiramente toca um galho de carvalho em uma pedra. Ambos se transformaram em ouro. E quando chegou em seu palácio, ele transformou seu rosário em ouro. O seu banquete e até mesmo os alimentos se tornaram em ouro. Logo viu que o seu poder não era assim tão bom, e logo amaldiçoou o seu poder. Então, ao tocar na sua filha sem querer, ela se transforma em ouro também. Agora Midas odiou o seu poder. Ele orou a Dionísio, o implorando para libertar da sua desgraça. Dionísio o manda para o rio Pactulo para reviver a sua filha. Midas fez assim. O rio se transformou em ouro, mas seu poder saiu dele e sua filha foi revivida. Isso foi feito na Lídia e serviu de uma espécie de lenda fundadora dos lídios mais tarde. Nisso, Midas abdica do trono e vai para o campo em cerca de 700 anos antes de Cristo. E seu filho, Midas II, o sucede. O seu reinado viu a ascensão de um povo do Cáucaso do Norte,
chamada de Cimerianos, e passam a invadir a Frígia em redor de 700 a.C. Então, em 696 a.C., os Cimerianos saqueiam Górdio, destruindo a cidade e o poder central frígio. Midas comete suicídio. O colapso da Frígia abriu espaço para outro povo da região crescer, especialmente os Meônios, que viviam ao oeste da Frígia, na Lídia. Eles reorganizaram seu poder sob a liderança de Gigas. Gigas funda a cidade de Sardes em torno de 680 a.C. Nisso ele funda o reino da Lídia, nesse mesmo ano, iniciando a era do importante reino da Lídia. Duraria até 546 a.C., encerrando a Idade das Trevas na Anatólia, com o primeiro povo após os hititas a existir naquela região.